Amém. Eu vou... Palmas para... Merece, né? Eu vou passar minha parte agora. Vou pedir para alguém ficar ali monitorando, que é fácil monitorar os outros, né? Difícil é se monitorar. Pode pôr aí, Ítalo. Deixa eu ver se eu aumento. Amém. Então, nós vimos a proposta aí da Semana Teológica, abordar um mesmo tema em várias perspectivas, né? Vocês viram a perspectiva pastoral, a perspectiva lá da crítica textual, histórica, né? Filosófica. A ideia é que o aluno perceba justamente que ele deve estudar todas as disciplinas que tem na matriz curricular, entendendo a importância de cada uma. Inclusive, todos os professores que estão dando as aulas aqui nessa Semana Teológica são os professores que vão dar as aulas sobre estas matérias, né? Não o tema, mas a matéria que você está vendo aí no destaque, é essa matéria. Eu vou falar da parte mais técnica também, como o Perim falou na parte técnica da crítica textual, eu vou falar da parte técnica da exegese. Só marcar o tempo aqui. Depois o professor Dorival vai terminar falando da questão da teologia sistemática propriamente dita na escatologia. A nossa parte, então, vai envolver justamente uma análise exegética, tá? Uma exegese do capítulo, que é o capítulo central do debate sobre o milênio, que é o capítulo 20. Pode avançar aí, Ítalo. Fica pronto aí, porque tem 345 mil slides. Veja bem, pode avançar. O que a gente chama de perícope é um pequeno trecho, que é um parágrafo, geralmente está dividido na sua Bíblia com alguns tópicos lá, uns títulos. Nem sempre esses títulos correspondem exatamente à perícope que o autor pensou. Só que o autor não dividia os versículos assim, era tudo corrido. Então, a dificuldade a gente encontrar, às vezes, a perícope exata, né? Se você prestar atenção, ela vai do verso 1, Apocalipse 20, do 1 ao 10, você consegue encontrar ali uma perícope, um parágrafo que tem sentido começo, meio e fim. É aí que a gente começa a fazer o processo de análise exegética. É estabelecendo primeiro qual é a perícope, qual é o trecho que nós vamos analisar e fazer esta análise exegética. Obviamente, não vamos resolver o problema do milenarismo aqui, né? Em milênios, em um milênio não se resolveu, nós não vamos resolver na palestra a questão que ainda está em debate. Mas vamos, como temos proposto, a visão que nós achamos mais bíblica e de acordo com uma análise exegética. Depois nós vamos publicar essa análise exegética juntamente com os outros textos, tá? Os professores escreveram além dos slides, vocês vão ter acesso aos slides, depois nós vamos trabalhar os textos que eles enviaram, os textos escritos, e aí nós vamos publicar de alguma forma aí esse material para ficar mais acadêmico mesmo.
Pode avançar aí. Nós vamos desconsiderar, nessa análise exegética, a exegese histórico-crítica da teologia liberal, tá? Veja que, fora estas visões que nós temos discutido aqui a respeito do milênio, que é o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, essas três visões estão dentro da ortodoxia, tá? Você pode discordar, você pode ser pré-milenista, milenista ou pós-milenista, que você ainda está dentro da ortodoxia. Porque todos creem que Jesus virá, né, visivelmente para julgar os vivos e os mortos. Então, nós não estamos considerando nessa semana teológica as visões da teologia liberal protestante, porque acabou a escatologia, né? Se considerar as visões da teologia da esperança, da escatologia concretizada e tantas outras formas de escatologia, nem é a escatologia. Então, um determinado outro momento, nós podemos discutir os problemas da escatologia em uma exegese chamada histórico-crítica. A abordagem que nós fazemos da exegese é chamada histórico-gramatical teológica. Geralmente o pessoal chama de história gramatical, eu acrescento teológica, porque ela também é teológica. Então, não vamos discutir as questões da teologia liberal a respeito dessa questão, porque elas fazem parte de uma outra discussão que nós temos no nosso seminário, que é a teologia contemporânea. Na matéria teologia contemporânea, o professor vai falar dessas outras visões. Então, nós vamos considerar só a questão histórico-gramatical teológica. O texto grego que nós utilizamos é o texto bizantino, tá? O Perim falou aí das questões da crítica textual. Quando alguém diz para você, eu fui nos originais, pergunta qual original? Você tem 4 edições diferentes do Novo Testamento grego. Você tem o texto Nestle Aland, você tem o texto da UBS, você tem o texto majoritário, que é o bizantino, e tem o texto Receptus. Então, você tem 4 diferentes textos. Por questões práticas, nós vamos adotar o texto bizantino, também sem levar em conta as variantes textuais que o Perim falou aqui, que são aquelas diferentes palavras que têm diferentes manuscritos. A gente adota um texto bizantino, porque também entendemos que, olhando as variantes textuais neste texto, elas não vão ter grandes relevâncias exegéticas. Então, por isso, nós não vamos levar em conta. No texto escrito aqui, eu fiz algumas anotações sobre essas variantes, mas para a apresentação, nós não vamos levar em conta também. Então, não estamos levando em conta nem variante textual e nem questões da teologia liberal protestante, só para você saber o ponto de partida da nossa análise exegética. Pode avançar aí? Está aí, não, é aí mesmo. Bom, também falando da metodologia exegética, nós começamos essa história de exegese lá no seminário já há mais de 20 anos, inclusive mais ou menos com a turma do Perim ali, um pouco antes, um pouco depois, colocando para os alunos fazerem uma análise de determinadas passagens lá do livro de Jonas, no original. Um grande desafio ali, e um dos brilhantes alunos que fizeram essa tarefa foi o nosso, hoje, professor Perim. Porque também nós precisamos desenvolver uma metodologia que levasse em conta todos os aspectos de um texto. Você vai ter vários manuais de exegese, mas você vai encontrar sempre uma brecha em algum ponto que faltou ali. Falta uma análise literária, ou falta uma análise contextual, alguma coisa fica perdida nos vários manuais. Então, nós acabamos desenvolvendo uma metodologia que segue esses passos aqui. Pode avançar? E é isso que você vai aprender, inclusive, no seminário,
que nós temos a matéria de exegese do Novo Testamento, que é o grego 4, e exegese do Antigo Testamento, que é o hebraico 4. Pode avançar tudo para economizar o tempo aí. Então, o que leva em conta uma análise exegética que nós entendemos que abrange todas as camadas de um texto? Então, a análise léxico-sintática, você vai analisar as palavras isoladamente e também elas dentro de uma sentença. Isso se chama léxico-sintática. Uma análise do contexto imediato, das passagens que vêm antes e depois daquela perícope que você está estudando. Então, é chamado de análise do contexto imediato. Um contexto histórico, que o texto foi escrito em dado período histórico, dentro de um tipo de pensamento, e aí você precisa analisar este contexto histórico. Uma análise literária, porque o texto bíblico é um texto que não propriamente foi escrito com objetivos literários, mas ele tem tipos diferentes de literatura. Ele tem gêneros literários. Então você precisa levar em conta esses gêneros literários. Uma análise de paralelos, que são aquelas passagens que fazem referência ao texto direto ou indiretamente. Vocês sabem que o Apocalipse, por exemplo, não tem citações diretas. Você não vai encontrar igual Mateus dizendo assim: isso foi dito para se cumprir o que falou o profeta. Aí Mateus coloca o texto do profeta. Você não tem isso no Apocalipse. Embora seja o texto que mais faça referência ao Antigo Testamento. Então a gente chama isso de alusão. É quando não há citação direta do texto, mas existe algum referencial naquele texto que remete a um outro texto. E como nós entendemos que a Bíblia é perfeita, infalível e inerrante, e ela tem uma unidade, entendemos então que o Espírito Santo permeia toda a Escritura, então a análise de paralelos vai servir para entender os referenciais, ou que também pode ser chamado de intertextualidade, o relacionamento entre diferentes textos em um mesmo tema, ou em alusões. Depois, uma análise teológica, e aqui é preciso esclarecer que quando nós falamos de análise teológica, não é o que geralmente fazem os teólogos, principalmente os da sistemática, né? Eles já têm a sistemática, e aí eles vão no texto. E aí eles fazem o texto dizer o que a teologia que eles têm queira, né? Que o texto queira dizer o que eles querem. Ou seja, eles colocam no texto, é o contrário de exegese, é a exegese. Quando você coloca no texto aquilo que você já tem como pronto. Então, a ideia não é pegar conceitos teológicos e inserir no texto, mas tirar os conceitos teológicos que o texto ensina. Ou seja, quais são as doutrinas que são ensinadas naquele texto. Então, explicando a nossa metodologia, nós podemos avançar para a nossa análise. Então, a perícope é Apocalipse 20, do 1 ao 10. Provavelmente na sua Bíblia vai ter esse trecho mesmo, né, com lá um título e depois uma divisão e depois um outro título, fazendo diferenciação a essa perícope. Pode avançar. Deixando um ponto claro, não é? É que o Apocalipse já é um texto polêmico. Por si só, vocês viram, durante todas essas palestras, as polêmicas. Ao ponto de a maioria dos medievais nem quererem tocar no Apocalipse. E não só os medievais. Calvino foi o único livro que ele não comentou. Falaram, ele morreu antes. Não, mas ele começou comentando o Novo Testamento.
Ele comentou todo o Novo Testamento até Judas. Depois comentou todo o Antigo Testamento e não comentou o Apocalipse. Lutero disse que o Apocalipse era um livro que não tinha sentido e nem uso para a igreja. Lutero, o reformador, chegou a afirmar isso. Depois lá ele mudou de ideia, mas não se sabe de grandes comentários sobre o Apocalipse pelos próprios reformadores. Eles acabaram seguindo a doutrina de Agostinho. Ou como eu brinco com meus amigos calvinistas, eu digo, na verdade ele comentou, mas o pessoal viu que ele era pré-milenista, escondeu e tacou fogo no livro, para ninguém saber que o pré-milenismo. Há um comentário de Calvino sobre Apocalipse 20, e ele dá a entender que a visão milenar que ele contesta é essa visão sensual que foi discutida aqui. Lá, não aceito o milenarismo, porque é uma questão de aproveitar a vida sexualmente lá na era milenar. Quer dizer, o milenarismo que Calvino estava combatendo nem é esse que é o tradicional na igreja, dos pais da igreja, de Irineu, de Papias, de tantos outros, e o nosso não tem nada a ver. Mas como havia um sistema distorcido ainda na época de Calvino, e o livro também era visto como algo que não se conseguia entender. Veja que a Natália comentou, o próprio Joaquim de Fiore está lendo, ele fala, mas eu não consigo entender isso. Era um desespero, porque era um livro selado, embora a palavra Apocalipse signifique revelação, parecia na Idade Média um livro selado. E para o Apocalipse há pelo menos 4 linhas de interpretação, para você começar a ler o Apocalipse. Imagina, você tem 4 linhas de interpretação para começar a ler o livro. E isso faz com que qualquer exegeta se afaste e não queira estudar o livro. Como foi dito aqui, imagine os pastores fazendo uma série de mensagens no livro de Apocalipse. É muito difícil, né? Porque se evita um texto. Então se faz um cânon dentro do cânon, né? Você evita os livros mais complexos. Então, essa exegese, ao ser feita, ela precisa levar em conta todas essas questões, porque, na maioria das vezes, a interpretação do texto, ela vai trazer junto com ela uma tradição interpretativa que já foi herdada. Então, não se faz exegese, só se repete aquilo que já se tem como certo. Pode avançar. Se então o livro do Apocalipse carrega todo esse estigma de um livro difícil, ainda mais o capítulo 20. Porque dentre os capítulos de Apocalipse é o mais debatido, é o que mais causa controvérsias. Talvez ali, junto com o capítulo 12, que é a visão lá da mulher, ele também tem várias posições, mas o que faz a divisão entre pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo é o capítulo 20. Então, o capítulo se torna também mais complexo, ou, como alguns pensam, o capítulo mais polêmico das Escrituras. Pode avançar? Então, qualquer análise exegética do texto, pode nos inibir a tratar o texto de acordo com o seu sentido exegético e encontrar esperança e significado para as nossas vidas e para a vida da igreja. Ora, então, porque o capítulo é debatido, não vamos tocar nele, porque ele é intocável? Mas todas as passagens da Bíblia têm o objetivo de nos trazer alguma esperança
e alguma aplicação para a igreja e que vamos tentar fazer também hoje. Pode avançar aí. O Bittenhard examinou mais de 21 interpretações do Apocalipse 20, desde o século II ao século XX. Imagina que só desse texto, esse autor conseguiu encontrar 21 interpretações diferentes do Apocalipse. Espero que não seja essa a 22ª, porque é um texto que gera muita polêmica. Pode avançar? Agora, pensa que não seria o caso se o livro de Apocalipse não tivesse sofrido a forte influência da interpretação alegórica de Alexandria e da igreja ocidental via Agostinho. Então, se você pegar na sua Bíblia, qualquer Bíblia, não precisa ser uma Bíblia de estudo, e ler determinadas passagens do Apocalipse, ela vai ter referências cruzadas. Não sei se você prestou atenção nisso. Qualquer Bíblia, praticamente, tem um texto e tem as referências cruzadas, que são aqueles versículos que fazem referência a outros textos. Na nossa igreja, nós estamos terminando uma série de estudos sobre o Apocalipse. E aí eu mostrei para os irmãos, olha aí na sua Bíblia, não tem um. Leia a passagem que está ali e veja a referência cruzada e vá lá no texto do profeta que faz essa referência, leia aquele texto e aí leia de novo o trecho. Pode ser que não resolva todos os problemas, mas pelo menos você vai entender esta imagem que o autor está usando. Ela era comum para os leitores da época. Eles sabiam do que ele estava falando, porque eles conheciam o Antigo Testamento. Então, muitas das dificuldades que temos na leitura do Apocalipse é porque nós não conhecemos o Antigo Testamento. Se conhecêssemos, falar, olha, a referência está lá. Claro que em Apocalipse esta imagem é reinterpretada, mas a figura está presente nos livros de Zacarias, de Malaquias, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías. As imagens estão lá. Mas porque não entendemos e não conhecemos o Antigo Testamento, o texto acaba se tornando misterioso. E por causa deste peso muito grande da interpretação alegórica da escola de Alexandria, a interpretação do Apocalipse de muitos teólogos vai sofrer esta influência. Porque se você ler o capítulo 20 de Apocalipse, você vai entender ali do que está falando. Talvez você não consiga entender as imagens ali, o que significa, mas não é um texto difícil. Não é um texto complexo. Ele tem uma narrativa simples. Ele tem uma sequência de ideias simples. Vem um anjo, ele pega lá, ele amarra, ele prende, ele sela o dragão, ele joga o dragão no abismo. Ele fala, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Ele é até bem explicativo. Ele pegou esse dragão e jogou lá no abismo e o selou por 1000 anos. O que você vai entender? Veio um anjo do céu que pegou, tinha uma grande corrente na mão, que pegou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Se não entendeu, ele explica e o selou por 1000 anos. O que você vai entender? O bicho ficou preso durante 1000 anos. Agora, se você usar a interpretação alegórica, aí você vai querer interpretar o que é a corrente, o que é o selo, o que é o dragão, o que é a serpente, o que é o diabo, o que é os 1000 anos. Entenda, a interpretação alegórica é diferente de alegoria. Alegoria é um gênero literário. Uma parábola é uma série de alegorias unidas em uma história, um gênero literário. Não tem nada a ver com interpretação alegórica.
A interpretação alegórica é quando você pega um texto e, ao invés de entendê-lo literalmente, você começa a achar significados em todos os detalhes do texto. Se você quer saber o que é alegoria, leia a interpretação de Agostinho de Gênesis, leia a interpretação de Agostinho da parábola do bom samaritano. Para cada detalhe da parábola, ele diz que alguma coisa tem referência a Jesus, à igreja, ao gentil. Isto é interpretação alegórica, que contaminou a igreja de Alexandria e também a igreja ocidental. Você quer saber qual era a interpretação alegórica de Agostinho na igreja ocidental? O livro está em português, chama Doutrina Cristiana, publicado pela Paulus. Você tem o texto lá. Ele vai dizer que um texto tem 4 sentidos diferentes sentidos. Então, isto é interpretação alegórica. Obviamente, se você vai interpretar um texto de acordo com a interpretação alegórica, não existe regra hermenêutica. Vale tudo. A interpretação alegórica, você pode dizer que o dragão é um cordeirinho de 5 anos, que a corrente é a escada rolante do metrô, que a antiga serpente é o símbolo da medicina na literatura contemporânea. Interpretação alegórica não tem regra, não tem hermenêutica. Você fala o que você quiser, porque vai da simbologia que você escolher utilizar. Então, ao invés de pensar que o capítulo é tão difícil e que o próprio Apocalipse é tão difícil, é melhor entender que, na verdade, ele está sobrecarregado. Certos textos bíblicos, eles foram sobrecarregados pela teologia e não pela exegese. Corre aí. Eu vou colocar só alguns destaques, porque uma análise exegética, ela envolve muitos passos. Até agora deu 37 páginas, ainda não acabei, então depois vocês vão ter. Mas alguns destaques a gente pode colocar. O que acontece na narrativa do Novo Testamento, principalmente sob influência semítica? Você tem uma conjunção coordenativa aditiva, que é este kai. Para quem já sabe ler o grego, é facinho. Lê kai na pronúncia erasmiana, ou ke na pronúncia restaurada. Então, kai ou ke é uma conjunção coordenativa aditiva, nosso famoso e. Só que isso não é propriamente grego. O uso exagerado desta conjunção remete ao pensamento semítico. Pode avançar aí. Porque tenta imitar a narrativa hebraica que usa o vav. O vav é a 6ª letra do alfabeto grego, hebraico, e ele é usado em algumas formas verbais, justamente nas narrativas. Então, se você pegar o texto bíblico, você vai ver o uso deste vav em muitas. A letra que mais aparece na Bíblia hebraica é este vav. Porque diz vai, vá, 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 vá. Então, quando você vê num texto grego o autor usar muitas vezes exageradamente, significa que ele está pensando em hebraico, aramaico, e está escrevendo em grego. Então aparece essa conjunção, inclusive imitando esta forma verbal do hebraico. Só que ao invés do hebraico, que usa a forma do imperfeito, o autor, que é João, ele usa a forma do auristo, que nós chamaríamos de aspecto visto como um todo, o aspecto completo, ou chamado também aspecto auristo por falta de outro nome. Só que um grego pensaria em auristo, mas João pensa em vaiktol, ou vekatal, como se diz lá em hebraico. Ou seja, ele está imaginando o pensamento semítico e está escrevendo em grego. E aí é um diferencial do nosso seminário, porque quando estudamos grego
do ponto de vista do pensamento semítico. Aqui a gente tenta formar biblista. Tem que aprender grego e hebraico. Agora na pós não tem aramaico também, que é para todas as línguas que Deus escolheu como línguas para inspirar a Bíblia, estão presentes no nosso estudo. Porque se você vira só um helenista, você vai interpretar o Novo Testamento de acordo com o ponto de vista do pensamento grego. E só um escritor do Novo Testamento é grego, que é Lucas. Os outros todos são judeus. E Lucas ainda sob forte influência semítica. Então, só para entender que eles estão pensando em hebraico, aramaico, estão escrevendo em grego, e isso influencia na forma narrativa. Pode avançar? Pode avançar mais um? O Moisés Silva diz que é preciso tomar cuidado para não se exagerar a questão do aspecto, porque depende do contexto da passagem, é que você tem que analisar o uso deste auristo, deste aspecto verbal no grego. Mas você vai ver no Apocalipse o uso várias vezes, e vi. E o capítulo 20 começa com essa expressão. Eu vi. Então, não podemos dizer que ele usa este eu vi numa sequência narrativa de uma coisa que aconteceu depois de outra, porque se conseguíssemos ter isso em mente, já resolveria o problema. Mas ele pensa em termos de uma nova visão. Pode ir avançando aí. Eu vou até onde der, tá? Pode avançar. Então, nessa narrativa, ele vai repetindo este eu vi, e aconteceu, e. Ele está pensando em uma sequência. E no que isso nos ajuda a entender o texto? Porque o grande debate do capítulo 20 é se o capítulo 20 é uma revisão dos comentários anteriores, ou se ele é uma nova etapa, uma nova fase. Os amilenistas vão dizer que ele é uma retomada daquilo que aconteceu. Mas eles vão ter certos problemas exegéticos, porque esta retomada acrescenta novas informações e novos eventos que não estão no relato anterior. Então, só para ir mais rápido, por exemplo, é dito, mas já foi julgado lá o falso profeta e já foi julgado o falso profeta e o anticristo. Mas o dragão não. O dragão só é aprisionado no capítulo 20. Então ele não está retomando uma narrativa que ele fez anteriormente, porque ele está acrescentando que este dragão agora é amarrado e ele é jogado no abismo, onde já estava o falso profeta e o anticristo. Então, não é uma retomada de algo que aconteceu, porque se fosse uma retomada, teria também o aprisionamento do dragão. E há marcações temporais na narrativa que indicam que uma coisa não pode acontecer até que a outra se cumpra. Nós temos lá o advérbio dizendo, olha, os demais mortos não ressuscitaram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí os amilenistas vão dizer, não, mas a primeira ressurreição é espiritual e a segunda é a ressurreição física. E aí vai contra todas as regras hermenêuticas, porque uma mesma palavra no mesmo texto não pode significar duas coisas diferentes, porque ele está falando da ressurreição física. Não há nenhum elemento que indique que ele está falando de uma ressurreição espiritual. E ele usa a expressão até que. Satanás foi aprisionado durante 1000 anos, depois dos quais é necessário que ele seja solto para enganar as nações ainda durante algum tempo. E aí a narrativa continua dizendo, depois dos 1000 anos, ele foi solto para enganar as nações,
e aí depois foi lançado no lago de fogo, onde já estavam o anticristo e o falso profeta. Não cabe na visão milenista. Porque se a era da igreja é o milênio, então quer dizer que depois de Jesus ter vencido Satanás e o amarrado, que vocês devem entender o amilenismo que diz o seguinte: Satanás está amarrado. Não deve ter ido para a Zona Leste nem para a Zona Sul, né? Também deve ser uma visão cessacionista que nunca expulsou um demônio, que a gente sabe muito bem que Satanás não está amarrado. Vai falar, não, mas Jesus disse lá que vindo um mais valente do que ele, o amarra. Então é a era da igreja, que vindo Cristo, amarrou Satanás. Mas não bate com o registro de outras passagens, que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz de Cristo. Que Satanás se disfarça em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Que ele saia a enganar as nações. Então, o amilenismo está dizendo que Satanás está preso. Ele está preso porque Jesus o venceu. Então depois ele vai ser solto? Então Jesus venceu, mas vai soltar? E como que vai ser isso? Vai soltar antes do juízo final? Então há uma incongruência do que claramente diz o texto de Apocalipse. E aí vão dizer, mas vocês estão baseados só em um capítulo. É só esse capítulo que diz sobre isso? Não, é só esse capítulo que usa o termo milênio. Mas milhares de passagens do Antigo Testamento falam da era messiânica. Pode ir avançando aqui, porque vamos ter que correr. Corre aí. Pode correr. Pode passar bastante que... Só para a gente ver ali. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, mais um. Aí. E o diabo, enganador deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde estão tanto a besta quanto o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Um evento já aconteceu. O anticristo e a besta foram jogados. Eles inauguram o lago de fogo. E depois deste evento é que Satanás é lançado no lago de fogo. Então, os marcadores temporais, no grego, impedem que você analise como algo que aconteceu simultaneamente com outros capítulos. Porque em nenhum outro capítulo o dragão é jogado no lago do fogo. Nenhum outro capítulo. O dragão só é jogado, só é aprisionado aqui e só é jogado no lago de fogo aqui. Então não pode ser uma visão simultânea, porque os amilenistas vão dizer, olha, ele pensava em hebraico, não pensava? O pensamento semítico vai e volta. Só que não é só isso. O pensamento semítico vai e volta e acrescenta. Volta e acrescenta. Volta e acrescenta. Ele volta, retoma e acrescenta um novo evento. Ele retoma e acrescenta um novo evento. Os irmãos estão entendendo? Não é só uma repetição simultânea de algo que aconteceu, mas é uma visão de que Jesus vai vencendo, o reino do anticristo vai sendo derrotado aos poucos, ele tem certo poder, durante 3 anos e meio, ele vai perdendo o seu poder, ele usurpa o reino, ele usurpa o templo, ele engana a nação de Israel, e aí ele vai sendo derrotado, desmascarado, até ele ser jogado o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E por último, Satanás é lançado no lago de fogo. Então, retoma-se algumas questões, mas acrescenta novos eventos. E como nós descobrimos que são novos eventos e são novas etapas no livro do Apocalipse? Porque o dragão não é aprisionado em nenhum momento. Porque o dragão não é lançado no lago de fogo em nenhuma outra parte. E porque depois que o dragão sai para enganar as nações e ele é jogado no lago de fogo, é que vem o juízo final. Então há eventos em Apocalipse que são retomadas, mas há eventos que são acontecimentos que vão
ocorrer depois de outros acontecimentos. Pode avançar? Vai. Então, só para... Vem aqui antes aí. Qual que é o contexto do capítulo 20? Ele está entre o 17 e o 20:15, que são as visões do juízo. Então, essa é uma divisão que tem lá na Bíblia de Estudo Almeida Revista e Corrigida, a divisão do Apocalipse. E um enfoque ali, onde está o contexto? O contexto está entre o capítulo 17 e o capítulo 20. O que acontece no capítulo 17 e o capítulo 20? O reino do anticristo vai perdendo a sua força. Cristo vai conquistando, porque o reino é dele. Ele vem para reinar, porque é prometido no Antigo Testamento que o Messias reinaria em Jerusalém, reinaria sobre as nações, e que os seus santos reinariam com ele. Onde está isso? Está em Isaías 11, Isaías 65, está em várias passagens no Antigo Testamento. A raiz de Jessé, a raiz de Davi, ele tem que reinar na terra. Não é um reinado espiritual, é um reinado na terra. Porque o Messias cumpre 3 funções: profeta, sacerdote e rei. Profeta e sacerdote, Jesus cumpriu. Quando quiseram fazê-lo rei, ele fugia, porque ainda não era a hora do reinado. Mas há um reinado que só quem for interpretar a Bíblia alegoricamente vai dizer que aquelas passagens são figurativas, são simbólicas. E a palavra simbólica serve para tudo, meus irmãos. Humberto Eco, no livro Os Limites da Interpretação, diz que a palavra mais profanada na história da hermenêutica é símbolo. O que é símbolo? Não significa nada e significa tudo. Lá em Isaías 11 diz que a raiz de Jessé, ele reinaria e que o cordeiro deitaria com o leão, que haveria ali, comeria palha com o boi, né? E haveria paz em todo o meu santo monte. Aí isso é simbólico. E simbólico não significa nada. Simboliza o quê? Porque que você tem muitas informações dizendo de um reino físico. Só não tem a palavra milênio nos profetas. E a palavra milênio está no Apocalipse. Vou já acabar. Vai, só então, se você vê o contexto da passagem, o contexto geral, está do 17 ao 20. Se você ler do 17 ao 20, você vai ver. O reino do anticristo vai perdendo o seu poder. E a glória de Cristo vai aparecendo. Aqueles que seguiam o anticristo vão sendo condenados pelas pragas, pelas taças, pelos acontecimentos. E os servos de Cristo vão sendo vingados por Deus, até a vingança final, quando eles vão ressuscitar no milênio para reinar com Cristo. Então existe uma retomada, mas um avanço. Se retoma para dizer, foi derrotado, o trono do anticristo se tornou em trevas, o reino de anticristo começou a ser destruído, Cristo é visto no capítulo 19 como vencedor, e no capítulo 20 ele vem e reina de uma vez, porque o anticristo está usurpando um reino que é o reino de Cristo. E aí por isso ele enganará os judeus durante 3 anos e meio. Fará uma aliança com eles durante 3 anos e meio e depois romperá esta aliança. Por quê? Os judeus aguardam o Messias ainda. Eles aguardam 2, filho de José e o filho de Davi, porque eles perceberam que o Messias sofre no Antigo Testamento. Então, o Messias não pode sofrer porque ele é um rei glorioso. Então, vamos criar mais um. Então, tem 2 Messias no judaísmo, tá? Quando o judeu vem com uma conversa aí para você, fala, então, por que vocês têm 2 judeus? 2 Messias? Onde vocês tiraram o segundo? É porque o filho de José vai morrer na batalha e o filho de Davi vai ser triunfante. Como que o Novo Testamento entendeu? Ele vem em 2 fases, não são 2 Messias. Na primeira fase ele vem para morrer e na segunda fase ele vem para reinar. Isso é toda a promessa do Antigo Testamento.
Só uma interpretação alegórica distorce isso. Vou acabar porque não vai dar tempo mesmo, mas avança um pouquinho ali. Pode avançar. Então, uma análise histórica leva em conta que João estava no período de Diocleciano, não é? Pode avançar. Há uma visão do Apocalipse chamada preterista. Ela está exposta num livro publicado, eu acho que pela editora Monergismo, não podia ser outra, né? Que é do Gentry, chama Apocalipse para Todos. Nesse livro, dificilmente qualquer pessoa chegaria àquela conclusão que ele está expondo no livro, né? Apocalipse para Todos. Ele diz que tudo já se cumpriu. O anticristo foi Nero, todos aqueles eventos cumpriram, todos eles são simbólicos. João escreveu no período em que Nero dominava, pega-se o nome de Nero, faz um malabarismo, né? Tem que pegar o nome de Nero em latim, transformar para os caracteres hebraicos para somar e dar 666. A mesma coisa que o pessoal, como o Omar falou aí, que faz conta louca, qualquer nome que você quiser dá 666, fazendo esse carnaval. Mas esse autor é preterista. Então ele entende que o Apocalipse já se cumpriu. E aí é uma visão, inclusive, materialista das coisas. Porque um reino milenar é um reino espiritual. O arrebatamento é um evento espiritual. O reino milenar é um reino espiritual, onde Cristo cumprirá toda a justiça prometida na vida do Messias. Tem outras fases para mostrar, mas eu quero que você vá lá para o fim mesmo para concluir. Pode ir lá, que não dá tempo de ver tudo mesmo. Pode ir lá para a conclusão. Está lá no 1000º slide. Só para um pouquinho aí. Volta. Só para terminar aqui mesmo, essa parte e depois a conclusão. Quais as aplicações práticas que a gente tira no capítulo como capítulo 20? Primeiro, a soberania de Deus e também a importância da autoridade concedida. Eu brinco com os alunos, qual é o nome do anjo que prendeu Satanás por 1000 anos? Não tem o nome dele, né? Ué, mas não tinha que ser Miguel para prender Satanás? Tinha que ser Miguel. Não, Deus pegou um anjo lá que estava no céu desocupado, falou, ó, toma a chave, uma cadeia, prende Satanás. Aí o anjo falou, mas eu vou prender Satanás? Você, aí a cadeia vai lá e prende, estou mandando. Aí o anjo vai lá prender. Satanás fala assim, mas quem é você para me prender? Aí o anjo fala, quem sou eu? Sei, mas a cadeia está aqui. Chup, né? Esteja preso. Porque é uma lição importante sobre a autoridade concedida. A autoridade não é hierarquia. Nós temos autoridade porque Jesus venceu na cruz, não porque nós temos hierarquia. Porque confundimos no mundo ocidental hierarquia com autoridade. A autoridade concedida, ela tem o poder. As nações são enganadas por Satanás, é algo que também nós aprendemos no capítulo 20. Que é Satanás quem engana as nações, que impede o crescimento do evangelho. O semeador saiu a semear, o inimigo roubou a semente, não é? Significa que ele não está amarrado na era da igreja. Ele está ativo, roubando a semente, inclusive, enganando as nações. Pode avançar. Também um ponto em destaque no Apocalipse 20 é que existe uma recompensa para o justo. Você vai ver em outras passagens ali os mártires dizendo, até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aguarda, porque tem ainda muitos para morrer por causa do meu nome. E no capítulo 20, esses mártires que não adoraram a besta são recompensados e vão reinar com Cristo junto com os outros santos durante os 1000 anos. E aí, uma outra visão de esperança no Apocalipse 20 é que a segunda morte não tem poder sobre nós.
Então nós não passaremos pelo juízo final, porque o juízo final é só para os incrédulos, só para aqueles que não creram e que adoraram a besta. Avança. E aí eu quero, depois eu passo para vocês os slides, para vocês verem todo o processo exegético, mas para concluir, textos com a grande carga de tradição, eles sofrem influência teológica muito grande, e aí, por mais que o texto diga o que ele diz, a tradição interpretativa vai manipular para que o texto diga outra coisa, tá? É preciso deixar o texto falar sem carga das várias tradições e confissões teológicas. Alguns vão falar, mas todo mundo chega na Bíblia. Não, temos que entender que existe uma realidade hermenêutica, que Deus escreveu, revelou e que é possível descobrir. Só que é preciso também ter humildade para abandonar uma carga teológica para entender o que o texto diz. Dentro da ortodoxia, como eu falei, tem as visões amilenistas, pós-milenista e pré-milenista. De acordo com a abordagem ortodoxa, histórico-gramatical teológica, não alegórica, entendemos que a melhor exegese está na abordagem pré-milenista. Muito obrigado. Está abertas as perguntas. Alguma pergunta? As perguntas aí. Tem uma aqui, pastor Ribeiro. Quando os judeus irão se converter? Na tribulação ou no milênio? Mas já pode se converter agora, né? Nós temos que entender as questões do plano de Deus como povos e não pessoas específicas, né? Então, o evangelho está aberto para todos, mas existem promessas para o povo. É isso que, às vezes, o amilenismo não entende. As promessas que Deus fez para Abraão e os seus descendentes, ele fez para Abraão e os seus descendentes, e não para nós, gentios. Então, isso está bem claro em muitas passagens, principalmente em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Principalmente o capítulo 11. Paulo, ele diz, eu gostaria de ser anátema para salvar o meu povo. Significa que na época de Paulo, ele como cristão, existia um povo de Israel. Senão ele não diria que ainda existe um povo de Israel. E só que ele diz, de acordo com o plano de Deus, Deus endureceu Israel. Deus não endureceu um indivíduo. Deus endureceu a nação de Israel para que haja entrada para que entre a plenitude dos gentios, né? Até que se complete a plenitude dos gentios. Então Deus permitiu ali o endurecimento do coração, né, do povo ali, para que houvesse a oportunidade para os gentios, eles fazerem parte da aliança. Porque, irmãos, entendam que isso existe até hoje. É inadmissível para um judeu da época de Jesus e até dos dias de hoje dizer que um gentil faz parte da aliança. O problema que existia lá no primeiro século ainda existe hoje. O judeu vai falar, não, o gentil tem o papel dele, o gentil, se ele observar as leis de Noé, né, tem lá as 11 leis de Noé, da moral, ele vai ser salvo, mas a aliança é com a gente. Não pode ter outro povo da aliança. O gentil era considerado cão imundo, mas não era cãozinho pet igual você tem na sua casa. O cão era considerado para o judeu como um rato, um bicho nojento. Ele chamava o gentil de cão. Então era inadmissível que o gentil fizesse parte da aliança. E aí Paulo está discutindo no capítulo 9, 10 e 11 justamente isso. Porque os próprios judeus convertidos, eles estavam dizendo, mas por quê? Que Deus fez isso? Por que os judeus não se convertem? E aí Paulo está explicando. É porque houve endurecimento, em parte a Israel,
até que haja entrada a plenitude gentil. Então, é um endurecimento em parte. E aí, o Apocalipse diz, verão aquele a quem traspassaram. Num dado momento da tribulação, depois de ter percebido que o anticristo estava enganando eles vão perceber que Jesus realmente é o Messias. Mas já há muitos movimentos messiânicos em Israel duramente perseguidos, tá? Perseguido por judeus mesmo. Porque há muitos judeus, inclusive rabinos, que se convertem entendendo que Jesus é Messias. Mas como nação, vai ser no momento da grande tribulação em que vai haver um grande reconhecimento, né? E o milênio não é propriamente para os judeus se converterem, é para se cumprir as profecias messiânicas a respeito do reinado do Messias. As profecias não dizem milênio, mas o Apocalipse diz milênio. A nossa teologia não está baseada só num texto. É só num texto que aparece a palavra milênio. Mas tem só num texto que aparece um monte de coisa, né? Se tivesse meio texto, já valia. Mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Apocalipse. Preciso ler aqui. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram seus livros. E abriram um livro e outro livro de Davi. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Sim, mas não é a salvação de justos, né? Então é o julgamento pelas obras, né? Eles foram julgados e não salvos segundo as suas obras. O texto não diz salvos segundo as suas obras. O texto diz que eles foram julgados segundo as suas obras. E aí é fácil explicar. Ah, eu fiz grandes obras. Mas não vale, não paga o preço. Você fez as obras, está escrito aqui, ó. Mas essas obras não pagam o preço. Porque o preço do pecado só pode ser pago por um Deus eterno. Que é o conceito do Antigo Testamento e do Novo, né? Por que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo? E por que Jesus tem que ser Deus? Porque nenhum anjo, nenhum ser celestial, nenhum homem poderia pagar e aplacar a ira de um Deus eterno. Então, só um Deus eterno poderia fazer o pagamento de uma ofensa a um Deus eterno. Então, os mortos são julgados, não são salvos segundo as suas obras. Eles são julgados pelas suas obras. É como um juiz que vai ler, o juízo final é uma sentença. Não é um tribunal em que alguém vai ter a defesa e vai ter o promotor, vai ter o advogado, não é? É juízo final, não é propriamente um julgamento. Porque Deus é onisciente. Precisa de um juiz terreno, você precisa de um advogado, um promotor, precisa da prova, porque o juiz não é onisciente. Porque se o juiz é onisciente, eu não preciso de advogado, não precisa, eu já sei todas as provas, eu já sei quem é o culpado. Então o juízo final não é um tribunal para alguém ser absolvido, é a execução da sentença. Ele já está condenado. João 3, 16, 17 fala que quem não crê já está condenado. Ele não vai ser condenado no juízo final. Ele vai ser executada a sentença no juízo final. Não sei se era isso que eu ia colocar.